Olá, meus irmãos, paz e bem, salve Maria Imaculada. Vamos lá, para mais um vídeo em defesa da fé, uma catequese em defesa da fé, desmistificando devaneios protestantes, né? Os protestantes eles dizem que as aparições elas não são possíveis porque Maria Santíssima e os santos não são onipresentes. Somente Deus é onipresente. Vejamos como que isso é falso. Para falar sobre aparições, vamos estudar primeiramente um pouco sobre os anjos e depois Maria e os santos, né? Quem são os anjos? Para começar a história. Os anjos, minha gente, eles são seres puramente espirituais, dotados de grande inteligência, força de vontade e de grande rapidez de movimentos. Eles são ministros de Deus e que são enviados a este mundo em diversas missões. Os anjos, eles não dependem, meus irmãos, em nada da matéria, absolutamente em nada. A Bíblia mesmo se refere aos anjos a executar vários ofícios religiosos para com os homens. Assim os vemos apresentando a Deus as suas orações, como por exemplo está lá no livro do Apocalipse de São João, capítulo 8, versículos de 3 a 5. Os vemos também rogando a Deus por eles, está lá no livro do profeta Zacarias, capítulo 1, versículos de 12 a 13. E tem mais aí aparições dos santos anjos de Deus na Bíblia Sagrada, lá em Hebreus, capítulo 1, versículo 14, diz assim: os anjos não são todos eles espíritos ministradores enviados para servir aqueles que hão de herdar a salvação? Então aqui nós podemos, minha gente, verificar que estes anjos, eles são enviados. Ou seja, então eles têm que aparecer a alguém, não é mesmo? Eles aparecem e cumprem o que Deus pede. Vejamos bem lá no Evangelho de São Lucas, capítulo 1, versículo 19. O anjo respondeu: sou Gabriel, que está sempre na presença de Deus. Fui enviado para lhe transmitir estas boas novas. Então observamos aqui que houve uma aparição do arcanjo São Gabriel a Maria Santíssima. Observamos também que este anjo não é onipresente como Deus, Então vamos lembrar que os anjos são criaturas de Deus, assim como os seres humanos também são criaturas de Deus. E essas criaturas, meus irmãos, tanto as espirituais como as humanas, podem aparecer sim, quando estão na presença de Deus e quando Ele permite, é claro, Os protestantes, eles adoram, eles dizem, que tem que estar tudo na Bíblia. Então, vamos para ela mostrar também os fundamentos das aparições dos santos. Um primeiro exemplo está lá no livro de Josué, capítulo 5, versículo 13. Josué, ele narra a presença de um homem mandado por Deus. Diz assim, E sucedeu que, estando Josué perto de Jericó, levantou seus olhos e olhou, e eis que se pôs em pé diante dele um homem que tinha na mão uma espada. E chegou-se Josué a ele e disse-lhe: és tu dos nossos ou dos nossos irmãos? Também lá no livro do profeta Daniel, capítulo 8, versículo 15, Daniel fala também da presença de uma figura humana. O livro de Daniel, que é um livro apocalíptico também, E aconteceu que, havendo eu, Daniel, tido a visão, procurei o significado. E eis que se apresentou diante de mim como que uma semelhança de homem. Existem mais outros textos, que comprovam as aparições. Vamos ver mais um, São Mateus capítulo 17, versículos de 3 a 4, que é a passagem das aparições de Moisés, cujo livro do Deuteronômio nos certifica da sua morte, Veja lá na sua Bíblia, Deuteronômio 34, versículo 5, e que apareceu vivo com Elias que não morreu. Vamos conferir então. E eis que lhes apareceram Moisés e Elias, falando com ele. E Pedro, tomando a palavra, disse a Jesus: Senhor, bom estarmos aqui. Se queres, façamos aqui 3 tabernáculos, um para ti, um para Moisés e um para Elias. Observação, minha gente. Moisés e Elias já não faziam parte do número dos vivos, eles já eram falecidos. E lendo também, por exemplo, São Mateus capítulo 27, versículos de 51 a 53, vamos ver que neste dia muitos mortos ressuscitaram e apareceram a muitas pessoas. Vai dizer o texto sagrado: naquele momento o véu do santuário rasgou-se em 2 partes, de alto a baixo. A terra tremeu
e as rochas se partiram, os sepulcros se abriram e os corpos de muitos santos que tinham morrido foram ressuscitados. E saindo dos sepulcros, depois da ressurreição de Jesus, entraram na cidade santa e apareceram a muitos. Então vejam, meus irmãos, com essas simples passagens bíblicas que acabamos, de ler, não podemos ter dúvidas sobre as aparições marianas e as aparições dos santos. É claro, com cautela, né, buscando sempre escutar as orientações do magistério da igreja, né, é um meio seguro, de para poder, podermos descobrir quais aparições de fato são aparições da Virgem, né, são aparições dos santos. Mas é uma verdade bíblica, uma verdade católica, de que sim, Maria Santíssima e os santos, com a permissão de Deus, enviados por Deus para uma missão específica, podem sim aparecer para nós seres humanos, né? Então, quero pedir inclusive que vocês que assistam até o final, né, essa em defesa da fé, essa catequese em defesa da fé. Não deixe de curtir, não, minha gente, né, para que o vídeo vá se espalhando, mais pessoas vá conhecendo, né, o nosso conteúdo apologético em defesa da fé católica, que é tão vilipendiada, tão atacada, né. Não se esqueça de se inscrever no canal, ativar o sininho que está ao lado, que está abaixo, né, ao lado direito aí da tela, né, do seu do seu notebook, do seu computador, do seu celular, tá bom? Que Deus abençoe cada um de vocês. Salve Maria Imaculada.